Bom dia, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre coleta de dados, variáveis estatísticas nas páginas 158 e 159. Abrindo na página 158, nós temos um probleminha, onde diz o seguinte: alguns alunos do 8º ano fizeram uma pesquisa de opinião junto com seus colegas de sala para saber qual tipo de passeio cada um prefere fazer no final do ano. Vamos observar este quadro. Na primeira coluna tem as preferências dos alunos, entre parque de diversões, praia e camping. E na segunda coluna nós temos a quantidade de alunos. 15 alunos votaram para parque de diversões, 6 alunos votaram para a praia, 9 alunos votaram para um camping, totalizando 30 alunos no total. Aqui fala que na primeira coluna nós temos o tipo de passeio, que é a variável estatística, ou simplesmente a variável, tá? E fala também que ela é a variável da pesquisa. Os tipos de passeio é a variável da pesquisa que eles fizeram. E fala que variáveis como essa, que não apresentam valores quantitativos e estão relacionadas a uma quantidade ou característica, são chamadas de variáveis quantitativas, tá? Exemplos como estado civil, nível de escolaridade, cor dos olhos, como vários outros exemplos. Aqui explica o que é uma variável quantitativa ordinal e uma variável quantitativa nominal. A ordinal é quando há uma ordem para as possíveis ocorrências, tá? Por exemplo, o nível de escolaridade de alguns trabalhadores é uma variável qualitativa, que pode ser disposta na seguinte ordem: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, tem uma ordem, tá? Então, essa é a variável quantitativa qualitativa ordinal. E tem também a variável qualitativa nominal, que é quando não há uma ordem para as possíveis ocorrências. Por exemplo, tipo de comemoração no final do ano do 8º ano, ou variáveis como estado civil, cor dos olhos e etc. Já aquelas variáveis que apresentam valores quantitativos resultantes de uma contagem ou que se pode medir são chamadas variáveis quantitativas. O exemplo é a idade, a altura, a massa, a quantidade de filhos e etc. Virando na página 159, nós temos aqui, fala sobre as variáveis quantitativa discreta, quando as possíveis ocorrências são números inteiros, que resultam, em geral, em uma contagem. Por exemplo, quantidade de filhos, quantidade de funcionários, tá? E tem a variável quantitativa contínua, quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Por exemplo, a massa de um indivíduo, pois ela pode assumir valores reais, como 80 quilos, 80,5 kg, 90 quilos, etc. Então, a variável qualitativa é quando não possui não podemos contar, ok? Quando não podemos contar. Nós podemos contar o parque de diversão? Não. É um lugar, não são números. Não é igual perguntar assim, dizer o número de filhos ou dizer o número de funcionários de uma fábrica, ok? Então, tudo que nós não podemos contar são variáveis qualitativas, tá?
E assim nós temos a ordinal, que é a que segue uma ordem, ordinal, ordem. Qualitativa, não podemos contar. Ordinal, ordem, como ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tá? E a variável qualitativa nominal, que é aquela que são possíveis ocorrências, né? Tipo, o tipo de passeio que o oitavo ano quer, a cor dos olhos de alguém, o estado civil, o gênero e tal. E nós temos as variáveis quantitativas, essas sim, quantitativas, quantidades. Que nós também temos dois tipos, a variável quantitativa discreta e a variável quantitativa contínua. A discreta é aquela que são números inteiros que resultam em uma contagem, tá? Tem os exemplos de número de filhos, quantidade de funcionários, vamos botar quantidade de aluno em uma sala, tá? E tem a variável quantitativa contínua, que é aquela que são valores em uma escala contínua de números reais. Ou seja, pode ter número decimal, que é nosso exemplo aqui, da massa corporal de alguém, né? Pode ter números com pi, pode ter números em raiz quadrada, em raiz cúbica, porque todos esses números são reais, ok? Ainda na página 159, nós temos aí, pedindo para completar, né, o esquema abaixo, né? Então, nós vamos completar. Nós temos as variáveis quantitativas e a qualitativa. A quantitativa, nós vimos que ela pode ser discreta, que é aquela que possui números inteiros, né? E nós temos a contínua. A contínua, que são números reais. Um exemplo da discreta vão colocar a quantidade de alunos no oitavo ano, na sala do oitavo ano. E a contínua, nós podemos colocar que é a quantidade em gramas de farinha em uma receita, ok? A variável qualitativa já diz que nós não podemos contar, né? Nós também temos dois tipos, a nominal, que é aquela que não possui uma ordem, ok? Por exemplo, a quantidade de meninas e meninos de uma turma, tá? E nós temos a ordinal, que possui uma ordem, que vamos botar as séries, né, os anos do Fundamental 2, que é o 6º ano, 7º ano, 8º ano e o 9º ano, ok?